eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. E mais uma vez nós estamos aqui para dar continuidade à Escola Bíblica Dominical, quando apresentamos, antes da Escola Bíblica, algumas informações relacionadas ao assunto de hoje pela manhã, às 10 horas, quando os irmãos receberão, quando todos receberão o assunto doutrinário da Escola Bíblica Dominical de hoje. E nós estamos agora dentro de um novo programa, ou seja, de um novo tema para a Escola Bíblica, que esse tema ele versa sobre o seguinte, repercutindo o Trombetas e Festas 2024. E nós estamos então fazendo uma repercussão das experiências vividas pela igreja no evento que há poucos dias atrás tivemos do Trombetas e Festas 2024, e bem como o alcance do entendimento do nosso papel profético nesse momento que a igreja está vivendo. Nós temos vários textos bíblicos que serviram de base para o nosso assunto, inclusive o livro de Apocalipse, mas também a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 52. Vamos então à nossa primeira pergunta da Escola Bíblica de hoje. A primeira pergunta, ela diz assim, vamos ler a pergunta. Considerando o evento Trombetas e Festas, edição 2024, descreva qual o significado para a sua vida espiritual dessa experiência. Esta pergunta, ou esta experiência, vai ser contada pela nossa irmã Ana Loureiro, é a nossa irmã do grupo de senhoras da nossa igreja lá na cidade de Arcos, no estado de Minas Gerais. Ana, a paz do Senhor, irmã. A paz do Senhor Jesus. O Trombetas e Festas, ele é um evento de uma relevância espiritual a nível mundial. Nós precisamos estar inseridos dentro de uma ordenança profética de Deus que está descrita lá em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a principal relevância para nós entendermos que nós precisamos estar proclamando que Jesus vem. E se por um lado nós precisamos proclamar que Jesus vem, nós também precisamos estar atentos, são alertas também para nós como igreja fiel, nós precisamos estar atentos a estes sinais e estarmos preparados. As trombetas, elas são sinais proféticos que antecedem um grande juízo sobre a humanidade que não creu em Jesus e antecede a volta de Jesus, a grande festa que a igreja fiel vai participar, que são as bodas do Cordeiro. Se por um lado para o mundo é juízo, para a igreja é livramento, e nós precisamos entender esse contexto espiritual que nós estamos vivendo, não só entender, mas fazer parte desse contexto profético espiritual e vivermos isso, anunciarmos a palavra, anunciarmos que Jesus vem, porque essa é a maior missão deste momento e principalmente estarmos preparados para esse momento. Amém, Ana. Realmente precisamos estar inseridos na ordenança do Senhor, quando Ele ordenou que fôssemos por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, mas também para nós, esse momento da nossa experiência, como foi a sua experiência, é um momento realmente de estar alerta, atentos, alertas, vigilantes, com relação aos sinais das trombetas, que são sinais proféticos que anunciam a volta do Senhor Jesus. Muito bem colocado na sua experiência, parabéns, que Deus abençoe na sua experiência que você teve, o que representou, o significado do Trombetas e Festas para a irmã, para a sua vida espiritual. Obrigado pela sua participação, a paz do Senhor. Muito bem, vamos à segunda pergunta, e a segunda pergunta diz assim, qual o entendimento que você tem sobre a expressão festas? E esse entendimento, quem vai nos dar aqui, entre outros irmãos que tiveram seus entendimentos, vai ser o Peter Luque. O Peter Luque é um obreiro nosso da igreja lá de Itapema, no estado de Santa Catarina. Peter Luque, muito bem-vindo, à paz do Senhor. Seja todos irmãos, eu vou estar respondendo a pergunta número 2. O entendimento que eu tenho da expressão festas. As festas é uma festa que nunca acabar. É uma festa que nós vivemos a cada dia, na presença do Senhor, num culto, um clamor ao Senhor. É uma festa contínua, que vai continuar na eternidade com o Senhor. Amém, Peter Luque. Realmente a festa é algo que começou e não vai acabar. Ou seja, essa é uma festa que é contínua, é constante, vai continuar na eternidade, E foi muito bem colocado a sua lembrança do Salmo 16, verso 11, Que é na presença do Senhor que nós temos
abundância de alegrias, né? E é exatamente essa a festa, a presença do Senhor. Trombetas e festas. E essa festa, ela marca exatamente aquilo que nós aguardamos, né? Que é as bodas do Cordeiro, quando Jesus virá, e aí essa festa será eternizada. Muito bem, Peter Luque, obrigado pela sua participação. Amém, irmãos? A terceira pergunta. Agora vamos então. A pergunta número 3, ela diz assim: como foi a reação dos seus convidados que estiveram presentes ao evento? Naturalmente presentes fisicamente, né, no sentido pessoal, ou também assistiram de alguma maneira através do YouTube, mas estiveram presentes no evento. Qual é a reação dos seus... Você vai contar agora essa experiência, e quem vai nos contar aqui essa experiência da pergunta número 3 vai ser o Paulo Márcio. Paulo Márcio, eu chamo você agora para falar a respeito da sua experiência lá como diácono, né, da nossa igreja lá em Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. Conta para nós. A paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta 3, vou compartilhar o testemunho de um visitante sobre o Trombetas e Festas 2024, a qual ele diz: recebi o convite e fiquei maravilhado. Que bênção pela reflexão e conselho sobre o fim dos tempos. Outro tema que me chamou a atenção foi o paralelo dos textos bíblicos com os acontecimentos atuais em nossos dias. Tudo encaixado perfeitamente com a palavra de Deus e a profecia se cumprindo. E a sua palavra final foi: o soar da quarta trombeta está próximo. Maranata, o Senhor Jesus vem. Amém. A paz do Senhor. Amém, Paulo Márcio. É maravilhoso você citar as experiências de várias pessoas, né? Você convidou várias pessoas e cada uma delas falou a respeito, né, daquilo que deixou aquela pessoa, aquele convidado, né, maravilhado. Qual foi a sua reação, a reação deles, né? Alguns acharam realmente algo maravilhoso, outros puderam entender, né, os acontecimentos atuais à luz das Escrituras, né? Outros também vendo o que é cumprimento de profecia. Normalmente as pessoas não sabem o que é isso, mas foi muito boa essa sua colocação de uma descrição, a reação de um convidado seu para o Trombetas e Festas. A questão também do soar da quarta trombeta, né? Como aquela trombeta que vai marcar o arrebatamento da igreja. Isso realmente são coisas que deixam as pessoas maravilhadas, e foram boas essas reações dos seus convidados. Obrigado pela sua participação, Paulo Márcio. Vamos então, irmãos, agora à quarta pergunta. Muito bem, a quarta pergunta, ela diz assim: o momento pós-evento quer dizer após o Trombetas e Festas, deve ser utilizado, isso é uma pergunta, deve ser utilizado para a promoção de confraternizações nas igrejas, desviando o foco nos resultados espirituais? Essa é uma pergunta. E quem vai nos dar a resposta dele agora da quarta pergunta vai ser o Rodrigo Soares. Vamos ver o que o Rodrigo Soares vai falar. Ele é um obreiro nosso da igreja de Garanhuns, no estado de Pernambuco. Rodrigo, por favor, conta para nós como é que você vê essa resposta a essa pergunta. Obrigado pela sua participação, viu? Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Segue a nossa contribuição da pergunta de número 4. A resposta é não. A igreja deve aproveitar esse momento maravilhoso que é a dispensação do Espírito Santo, a qual ela tem presenciado, das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre sua vida, buscando assim colher as experiências e os resultados na vida daqueles que foram tocados e alcançados pela mensagem. A todos, a paz do Senhor Jesus. Muito bem, Rodrigo, nada melhor do que aproveitar, não é, esse momento do pós-evento, quando as pessoas estão ainda maravilhadas com o estudo, com a palavra, com a proclamação que foi feita. E o mais importante agora é colher essas experiências, é aproveitar essas experiências, é visitar essas pessoas que receberam esta mensagem, foram alcançadas, né, pela mensagem do Trombetas e Festas, e mais, cuidar deles, né? Tudo bem, até que as pessoas podem ter as suas confraternizações de família, que é fim de ano, mas a igreja deve estar preocupada prioritariamente em uma festa espiritual, uma confraternização espiritual, de assistir ao visitante, de dar assistência àquele que recebeu a mensagem do Trombetas e Festas. Realmente a sua resposta foi maravilhosa, viu, Rodrigo? Obrigado pela sua participação, amém?
Amém, irmãos? Continuando agora, temos ainda a quinta pergunta. Vamos lá. A quinta pergunta diz assim: qual a sua missão como servo, ou a irmã, né, no caso, como serva, a partir desta proclamação? É a primeira pergunta. E a outra o tempo de agir é agora, ou você vai esperar o toque da última trombeta, ou seja, vai deixar para a última hora? Vamos ver então quem vai nos dar essa resposta da pergunta número 5. Essa resposta vem do estado da Paraíba, e quem vai nos responder é o jovem Isaías Moraes. Isaías Moraes é um jovem da nossa igreja lá na capital do estado de Paraíba, em João Pessoa. Isaías, a sua vez agora, a paz do Senhor. Irmãos, nós entendemos que o tempo de agir é agora, pois, como nós podemos ver no último Trombetas e Festas, todos os sinais já se cumpriram. A volta do Senhor Jesus está próxima. Nós podemos ver o toque das trombetas, os sinais proféticos que acontecem em nossos dias acontecerem todos os dias constantemente. E a nossa missão como servos fiéis é estar em vigilância, em santificação e preparados para o arrebatamento da igreja fiel. Muito bem, Isaías, na sua resposta concluímos perfeitamente que o tempo de agir é agora, ou seja, não podemos deixar para depois, tem que ser de imediato, uma vez que o último Trombetas e Festas nos despertaram, né, nos serviu de alerta para vermos o quanto as profecias já estão se cumprindo ou já se cumpriram. Portanto, nós podemos ver o toque das trombetas e os sinais proféticos se cumprindo. E é hora, portanto, de estarmos trabalhando com vigilância, com cuidado e apressando o trabalho, porque não podemos deixar isso para depois, para mais tarde, mas é hora de agir, o momento é agora. Muito bem, a sua resposta. Obrigado pela sua participação, Isaías. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Temos ainda a sexta pergunta e depois temos a sétima. Vamos à sexta pergunta, que diz assim, presta atenção que ela é meio longa. Por que a última trombeta, que será o arrebatamento da igreja, e é descrita por Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, fala profeticamente sobre a quarta trombeta descrita por João em Apocalipse capítulo 8, verso 12, e não sobre as três trombetas seguintes, verso 13 de Apocalipse capítulo 8. Essa pergunta, então, ela é muito profunda, muito maravilhosa, e quem vai nos dar a resposta a essa sexta pergunta vai ser lá de Rondônia, uma rápida e completa resposta da Poliane. Poliane Bortoleto, ela é jovem da nossa igreja em Cacoal, lá em Rondônia. Poliane, muito bem-vinda, a paz do Senhor. Respondendo a pergunta de número 6. A quarta trombeta marcará o arrebatamento da igreja. Por isso, é a última trombeta descrita por Paulo, que fala sobre o escurecimento do sol. Paulo não cita as demais trombetas, porque já não são mais para a igreja. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, Poliane, aquela última trombeta referida por Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, ela é exatamente aquela que vai marcar o arrebatamento da igreja. E quando nós vamos para Apocalipse capítulo 8, verso 12, nós vemos ali o momento em que se toca a trombeta para o arrebatamento da igreja, porque Apocalipse capítulo 12 é exatamente aquilo que está escrito em Mateus 24, verso 29, né? Ali, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz. Então, esse momento, portanto, vai marcar o arrebatamento da igreja. E não o momento pós, ou seja, aquele descrito lá no capítulo 12, no capítulo 8, verso 13 de Apocalipse, que é um juízo que virá sobre o mundo após o arrebatamento da igreja. E a igreja, então, agora, com essa resposta, com essa colocação, já temos praticamente uma resposta para a próxima pergunta. Muito obrigado, então, Poliane, pela sua participação. E nós já vamos para a sétima pergunta. E a sétima pergunta diz assim, vamos ler a sétima pergunta. Agora é pessoal a resposta. Você crê no que dizem os profetas das trevas, que afirmam que a igreja passará pela grande tribulação? E se você crê ou não crê, cite os textos que comprovam a sua resposta. Ou seja, se você não crê nos profetas das trevas, cite então o texto ou os textos que comprovam a sua resposta. E quem vai nos citar isso com muita propriedade é o nosso irmão, o obreiro Patrick Teixeira, de lá de Caeté, no estado da Bahia. Mais uma vez está aqui conosco o Patrick para nos dar respostas seguras relacionadas com este assunto. Patrick, a paz do Senhor, muito bem-vindo.
Nós não cremos em muitos profetas que interpretam e pregam a Bíblia pela razão desprovidos da revelação do Espírito Santo. Pregam e afirmam que a igreja passará pela grande tribulação, mas não cremos que a igreja passará pela grande tribulação. Por isso citamos os seguintes textos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, que diz: porque a trombeta soará e nós seremos transformados antes da grande tribulação. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10 diz que Jesus nos livrará da ira futura, que é a grande tribulação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 diz que seremos arrebatados nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. E Apocalipse capítulo 3, verso 10 diz: eu te guardarei da hora da tentação, que é a grande tribulação, que há de vir sobre todo o mundo. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, Patrick. Realmente, os profetas das trevas, eles falam na ausência da luz. O que é a luz? Luz é revelação. Então, quem não tem revelação, fala na escuridão. Por isso a palavra trevas não é uma referência ofensiva, mas é uma expressão usada, o profeta das trevas, aqueles que profetizam, aqueles que entendem as escrituras na letra, na escuridão da letra, na escuridão da razão, e não na luz ou à luz da revelação. Então, muito bem colocado na sua resposta, que nós então, portanto, não cremos em profetas que entregam revelações que são desprovidas daquilo que vem do Espírito Santo. E muito bem citado, 1 Coríntios capítulo 15, no verso 51, 52, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, quando o Senhor prometeu que vai nos livrar da grande tribulação, da ira futura, A palavra ira futura é exatamente a grande tribulação. O capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 também, muito bem citado, viu? Que nós seremos arrebatados nas nuvens. E por fim, Apocalipse capítulo 3, verso 10, que fala que o Senhor Jesus guardará a sua igreja fiel, Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei diante da provação, ou tentação, ou tribulação que há de vir sobre o mundo. Obrigado então, Patrick, pela sua resposta, que foi muito completa e muito boa. Muito bem, irmãos, agora vamos às perguntas para as crianças, intermediários e adolescentes. Vamos lá, é a pergunta número 8, que ela diz assim: o Trombetas e Festas é um alerta para o mundo e uma mensagem de esperança. Isso é uma afirmação. Agora vem a pergunta. Comparando com Mateus capítulo 13, verso 23, qual é o resultado que esperamos da semeadura da palavra de Deus? Vamos ver então agora duas respostas. A primeira resposta virá do estado do Espírito Santo, a Graziele Fadini, que postou ali um grupo de adolescentes respondendo lá do município da Serra, aqui próximo de nós. Depois vamos para o estado do Paraná, onde ali o grupo de crianças intermediárias e adolescentes também tem mais uma resposta, porque eles pertencem à igreja de Cascavel, lá no estado do Paraná. Vamos então às duas respostas em sequência. Esperamos que novas vidas sejam salvas. A paz do Senhor Jesus. A pergunta número 8. O Trombetas e Festas é um alerta para o mundo e uma mensagem de esperança. Comparando com Mateus capítulo 13, verso 23, qual é o resultado que esperamos da semeadura da palavra de Deus? Que a palavra transmitida chegue em muitos corações, proclamando a volta do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, crianças, realmente a palavra de Deus, o desejo nosso é que a palavra de Deus seja transmitida, e ela chegue a muitos corações, proclamando a volta do Senhor Jesus. Muito bem respondido pelas nossas crianças, intermediários e adolescentes lá de Cascavel, no estado do Paraná. E também os adolescentes lá do município da Serra. Esperamos que novas vidas sejam salvas. E essa esperança? Vem a pergunta. Aí na sua igreja, na igreja de vocês, novas vidas foram salvas? Essa foi a esperança da resposta das nossas crianças ali do município da Serra. Muito bem, glória a Deus por essa resposta. Agora sim, a nona pergunta é para o grupo de acessibilidade. E a pergunta diz assim: o Trombetas de Festas é um aviso para o mundo e traz uma mensagem de esperança, a mesma afirmação da anterior. Agora, olhando para Mateus 13, 23, o que esperamos da semente plantada em boa terra? Agora, no grupo de acessibilidade, nós vamos lá para o estado de Minas Gerais e o Otoniel Berbert, lá é jovem da nossa igreja, lá em Ponte Nova,
ele vai nos dar a resposta Ponte Nova. E também depois, ainda no estado de Minas Gerais, vamos para a cidade de Belo Horizonte, onde o adolescente Gabriel Vitório vai nos dar também uma resposta. Pergunta para acessibilidade. O Trombetas e Festa é um aviso para o mundo e traz uma mensagem de esperança. Olhando para Mateus 13:23, o que esperamos da semente plantada em boa terra? Esperamos que produza muitos frutos de salvação na paciência de Deus. Meninos, sobre a pergunta da acessibilidade, Trombetas e Festa foi um aviso para o mundo, certo? Olhando para Mateus 13:23, o que esperamos da semente plantada em boa terra? Esperamos que das vidas meu Pai cresça. Muitas vidas possam se salvar, né? Sim. A paz de Jesus! Amém. Muito bem, Gabriel, a paz do Senhor Jesus para você também. Nós esperamos mesmo que muitas vidas, né, venham para a igreja, venham para a presença do Senhor e venham para a igreja. Muito bem respondido. O Otoniel também, dizendo que a nossa esperança, né, esperamos que a igreja, né, produza essa evangelização, produza muitos frutos de salvação. E realmente, viu, Otoniel, tem produzido muitos frutos de salvação, inclusive no exterior, em outros países. Recebemos milhares de informações de salvação que Deus operou durante o período da transmissão do Trombetas e Festas. Obrigado pela participação de vocês, glória a Jesus. Sim, irmãos, não terminamos ainda a nossa transmissão porque temos agora a palavra dos bebês. E os nossos bebês fazem parte da nossa classe, que é a classe de 0 a 3 anos de idade, e que esta classe é composta também de irmãs gestantes, que levam seus bebês à igreja no ventre ainda. E então, nós vamos ter uma primeira resposta da pergunta que diz assim: o Trombetas e Festas é um aviso para o mundo e traz uma mensagem de esperança. Então, ao olhar para Mateus 13:23, o que nós esperamos da semente plantada em boa terra? Vamos ver então agora, primeiramente, o Caleb Pereira vai nos dar uma informação lá do Arraial do Cabo. Ele é um bebê lá do Arraial do Cabo, e vai dar ali uma informação que nós vamos receber de uma forma espetacular, maravilhosa, quando ele estará ouvindo ali aquilo que vem da voz da sua mãe, né? Falando ali com ele, e ele assimilando as palavras. E depois nós vamos ver uma mensagem cantada, uma mensagem citando Apocalipse, capítulo 19, versos 6 e 7, que coisa maravilhosa, cantado por uma criança de menos de 3 anos de idade, e que essa criança é a Ana Paula, lá de Ipatinga, no estado de Minas Gerais. Vamos ver que maravilha. Senhor Jesus, vamos ler a resposta, Mateus 13:23, que diz: mas o que foi semeado em boa terra, o que ouve e compreende a palavra, então dá muitos frutos. A paz do Senhor Jesus. Amém, Caleb? Ouvi como que a voz de uma grande multidão, como vai de muitas águas, como vai de grandes trovões, que aleluia, o Senhor Todo-Poderoso Agora a Mari vai glorificar. Amém, Ana Paula, que maravilha você cantando e o bebê do lado, deve ser seu irmãozinho, né? Estava do lado ali atento, né? Maravilhado com a sua exposição, a sua maneira de expor a palavra cantada ali para ele. Que coisa maravilhosa, na sua idade, Ana Paula, você está transmitindo, fazendo o papel de uma professora ali para o bebê que estava do seu lado. Que coisa maravilhosa isso, né? Glória a Deus. Também o Caleb Pereira. Caleb, que coisa maravilhosa é nós sabermos que você ouvindo ali, atento às palavras da mamãe, né? Aí sentadinho na cadeira,
bem atento, como se estivesse tendo ali uma visão, né? Olhando para o alto. Que coisa maravilhosa é a participação dos nossos bebês, das nossas crianças da igreja de 0 a 3 anos. Glória a Deus, que Deus abençoe grandemente o trabalho das nossas professoras e também o trabalho das nossas crianças com o grupo dos bebês da igreja. Amém, irmãos? Chegando assim ao final, nós estamos agora nos preparando para daqui a pouco recebermos a Escola Bíblica Dominical. E eu recomendo que você permaneça no nosso canal de YouTube até às 10 horas da manhã, onde iniciará ali a nossa Escola Bíblica Dominical com o conteúdo doutrinário, que será transmitido através da Palavra do Senhor. Até lá, então, que Deus abençoe com a paz do Senhor Jesus.